chegando. Então, assim, interessante essa iniciativa da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, que abriu esse edital para a gente bolar produtos que sejam possíveis online para difundir a cultura, enfim. E eu fui contemplado com essa oficina, que é de criação de projetos, né? Então, vou começar agora formalmente, aí quem for chegando, for entrando, se tiver alguma dúvida, vai perguntando. Só fazer um teste aqui rápido. Vou dividir Vocês me ouvem? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá. Então, bom. Boa noite. Boa noite. Estava falando que é uma iniciativa bacana da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, que conseguiu esse movimento no meio da pandemia da gente online trocar experiências. E foi exatamente isso que eu bolei aqui, uma troca de experiências. Então, não é uma coisa acadêmica. Eu brinco que o Ali Salomão falava que a memória é uma ilha de edição, né? Eu espero que tudo que eu fale aqui sirva para vocês em algum momento, uma frase te sirva quando vocês estiverem trabalhando num projeto, quando vocês estiverem formulando uma ideia, você fala, se eu vou fazer essa seguinte dica aqui, isso fica num espectro de dicas para vocês. E não se encerra hoje, a minha meta é hoje falar um pouco sobre essa formatação de ideias e tal, e a gente depois continuar no grupo por mais um tempo limitado e desenvolver juntos um projeto fictício. Eu descobri lá, o Facebook tem isso, né, uma ferramenta meio velhinha, já que as pessoas mais jovens nem entram mais, mas ela permite que um grupo edite um documento junto, troque vídeos, comente. Então, assim, eu acho que vai ser útil para a gente fazer esse movimento algumas semanas ainda depois dessa oficina aqui, e eu vou dando os inputs que eu puder para dar uma estruturada naquele projeto fictício que a gente pode criar. Ideias todo mundo tem, as pessoas costumam dizer que não sou muito apegado na ideia, vou mexer e tal, mas a gente é apegado, quem cria é apegado à ideia, é normal, é uma forma do cérebro recompensar a gente, então a gente tem que cuidar muito bem dela, deixar que os outros mexam e mudem a nossa ideia. É complicado, mas o que se aprende nesse mundo audiovisual é que ninguém faz nada sozinho. Várias coisas que as pessoas trazem para nossas ideias parece que vão piorar muito, mas melhoram muito às vezes. Outros pontos de vista. Eu não vou ficar muito no clichê, mas é verdade isso. Assim, no audiovisual, como todo mundo contribui, você ouvir um fotógrafo, eu tenho essa mania, assim, vou bolar um projeto junto com o canal, a gente precisa criar um projeto. Posso conversar com um fotógrafo, a gente pode fazer uma equipe aqui de pensamento, porque às vezes o cara traz um outro olhar, traz uma outra perspectiva que você fala assim, então vamos fazer isso para o projeto, vai ser uma novidade. Mas enfim, isso a gente tem que embalar a nossa ideia, ter um equilíbrio entre apego e deixar que os outros colaborem, mas a gente tem que, acima de tudo, cuidar muito bem dela e formatar ela de um jeito que as pessoas se apaixonem por ela, tanto quem for fazer ela com você, quanto quem for possivelmente comprar, quem for assistir, isso tudo chega, imprime, vai na tela lá, quem está em casa, assim. Não parece não, mas se eu pudesse botar, assim, eu já fiz muitos produtos que não deram certo, fiz muitos produtos que deram certo, graças a Deus. Então, assim, se eu fosse ver o que tem em comum os que deram certo, foi uma equipe muito feliz de fazer, todo mundo acreditando. Quando você sente uma contaminação num projeto, assim, esse projeto tá legal para acabar logo, você... O que foi, Fernanda? Você que falou? Não, alguém falou alguma coisa? Eu vi uma interrupção. Se alguém... Isso tem muito a ver com os produtos que dão certo, tá? Eu vou fazer primeiro uma breve introdução, eu não vou perder muito tempo nessa parte mais chata, eu vou contar mais os projetos, algumas experiências que eu tive. Espero que não fique cabotino, mas eu não saberia falar de outras. Assim, eu trabalho muito com desenvolvimento de projeto do zero e até ele ficar pronto. Então, assim, acontece muito de ser completamente alterado, de ter que passar por mudanças radicais, de ter que ser adaptado. Então, eu vou dividir alguns projetos que eu participei com vocês e espero que esses ensinamentos também sejam úteis para os projetos que vocês estão pensando e desenvolvendo. E o que a gente vai desenvolver junto lá no grupo, tá? Bom, não vou perder muito tempo nessa parte burocrática. Vou começar só com uma pequena informação aqui sobre o quanto a TV está presente na casa das pessoas. Hoje a gente tem diversas formas de consumir audiovisual, então todo mundo está vendo no celular, no computador, 3, 4 telas ao mesmo tempo.
E eu brinco assim, essa provocação que eu faço é um filme visto na sala escura no cinema, aquela tensão total lá que o Hitchcock brincou no Janela Indiscreta, né? Do cara sentado, parado, com a perna quebrada, olhando com aquele prédio na frente. É igual você assistir um filme no ônibus, dentro do celular e tal. Completamente diferente a experiência, né? Quem for criar a ideia tem que considerar isso. O Scorsese recentemente fez aquele filme gigante lá, o Irlandês, né, para Netflix, e pediu que as pessoas não... Ele começou a divulgar, as pessoas não assistam no celular, por favor, dê um jeito de assistir na televisão. Não é à toa que o filme perderia muito. Enfim, isso é um dado que tem que estar na cabeça das pessoas. Depois vocês vão receber uma espécie de apostila, uns tópicos aqui, tá? Para vocês terem e olhar com mais calma. Outra coisa que a gente tem que estar ligado quando for criar uma ideia hoje é que até a década de 70 as pessoas recebiam, consumiam aquele bando de imagem em casa. Na década de 80 começou armazenamento, processamento, a informática começou a crescer. Mobilidade, convergência, vários aparelhos espelhando aquele conteúdo. E você hoje, nos anos 2020, nos novos anos 20, a gente está falando em participação. Se você não considerar a possibilidade de participação de quem for assistir, acho que você sai um passo atrás assim, para o seu produto. Ele tem que acontecer em diferentes plataformas, de alguma forma tem que se sentir dentro dele. E aí, pensando um pouco nisso tudo, eu faço essa pergunta que volta e meia provoca quem vai vender uma ideia, quem vai bolar um programa, quem está apaixonado por um filme. A pergunta que se impõe é: quem vai pagar para a sua ideia ser produzida? Isso é uma coisa que todo mundo esquece e segue adiante criando e pensando, mas quem vai pagar, né? Falei rapidamente das cadeias produtivas, também não vou meter aqui, a gente vai falar mais da prática da criação, mas só para pensar, assim, emissoras abertas, elas produzem conteúdo próprio, são riquíssimas geralmente, e adquirem conteúdos importados, animação, filme, série. Tem pouca produção independente local, que compram formatos para produzirem aqui nas suas próprias instalações, né? A TV aberta tem esse canhão. A TV fechada tem uma produção própria, tem aumentado muito, até pelas milhões de crises decorrentes, eles estão tendo in-house muita produção. A produção independente local é muito forte, com coproduções, que é uma outra forma de produzir com as produtoras independentes. E eles também adquirem muito conteúdo importado, animação, filme, série. Os canais de streaming estão aumentando também a produção local, contratando produção com recursos próprios, eles são os mais independentes de financiamento, dinheiro incentivado, porque eles têm as assinaturas, né? Então, as produtoras independentes são um canal para você vender essa ideia também, que ainda está crescendo a coisa de desenvolver formato original. Os conteúdos são muito feitos sob demanda dos canais, os canais pedem. Assim, eu já criei tanta ideia de falar assim, vou levar isso para aquele canal. Assim, isso é um banhozinho para fria também que eu dou, porque as pessoas acham muito que assim, essa ideia, eu vou chegar lá no canal, vou entrar e vou vender. Em geral, os canais têm tantas sutilezas, desde o departamento comercial, eu já fiz programa de decoração que uma tinta, souvenir, quis pagar o programa. O canal não quis, inexplicavelmente. Você falou, por quê? Porque a Coral era anunciante na faixa de horário, a Souvenir entrando, teria que pagar então diversos programas, e não só aquele, e espantaria um outro anunciante. Então, assim, você nunca na sua casa ia pensar nisso. Você ficou demais conseguir uma marca, mas a gente nem sempre entende todos os detalhes que estão por trás, e nem precisa entender. Agora, uma dica que vale ficar atento a quem for criar um produto são esse crescimento contínuo das receitas anciliares, novas formas de vender. Tem o VOD, agora temos o branded content e o merchandising. A diferença clássica do branded content é aquele, tentando ilustrar agora aqui no improviso, seria na novela, a moça chegar com o seu cartão Itaú, falou, opa, vou só um minutinho aqui no Itaú, vou aqui resolver minha vida inteira, isso seria o merchandising, o produto lá, né? Ou um branded content, é um herói que está acompanhando a novela inteira e falando tudo que eu consegui na vida foi porque eu consegui economizar e juntar. E lá no capítulo 58 ele entra no Itaú, rapidamente você fala, putz, o Itaú resolveu toda a vida dele, né? É o Náufrago, que ficou Tom Hanks numa ilha com uma embalagem do FedEx, querendo entregar aquela porcaria até ele sair da ilha, praticamente só saiu da ilha para entregar aquele troço. Então você fala, pô, FedEx é foda, o funcionário não desiste. Então, assim, isso é um branded content que
Você entra na alma das pessoas. Você tem que ter isso em mente na hora que for criar um produto. Não pensando com o produto já, mas assim, qual é o gancho? Qual é a curvinha do meu conteúdo que caberia? Fazer um programa de entrevistas andando de carro. Ah, maravilha, mas eles vão parar para tomar um café? Então as redes de lanchonete podem fazer isso. O Seinfeld fez isso. Ainda naquela ideia de quem vai pagar para a sua ideia ser produzida, são alguns focos que a gente tem que ter. Identificar o interesse da emissora, desde a linha editorial, quais são os talentos de lá. Um caminho muito bom também é em cima de um talento. Assim, pô, tal pessoa faz um programa lá de sucesso, esse programa que eu pensei perfeito para essa pessoa apresentar. Aí é legal o canal saber que tem uma possibilidade. Você inovar formatos clássicos existentes, vou falar um pouquinho já sobre isso, mas não precisa tirar tudo da cartola. Você pode pegar um formato e dar uma inovada, você tem que ter foco em que funciona, isso é fundamental. Produzir pilotos consistentes, isso hoje em dia, graças a Deus, com a democratização dos recursos, a qualidade do celular, você tendo a boa ideia, é um programa de uma série de entrevistas, você faz uma boa entrevista, você já tem capacidade de mostrar como você vai abordar, qual é o humor na história, qual não é. Então, assim, você ter como apresentar uma amostra palpável da sua ideia tem ajudado demais a vender. Prever esse potencial cross-mídia, transmídia, branded content, prever esse potencial, que eu estava falando agora, e adaptar boas ideias usando a viabilidade do projeto. Então, assim, a sua ideia fica ainda melhor quando você adapta, dependendo do que você mexe. Assim. Aquela ideia é maravilhosa, é muito caro. Eu quero fazer um programa de entrevistas, mas eu queria ver todo mundo, eu queria ouvir pessoas do mundo inteiro, e é fundamental eu ter um take de cada um andando pela sua rua. Pronto, isso aqui, num episódio eu quero 5 países, aí você já inviabilizou o teu produto. Se você pensasse, pô, a gente vai deixar de ver essas pessoas, será que não vale a pena fazer remotamente, ou fazer uma por episódio que você justifica essa verba? Enfim, estou dando exemplos aqui de cabeça, mas se você adaptar aquela boa ideia para que ela fique viável financeiramente, pode ser decisivo para ela sair do papel, né? Aí tem uma dificuldade do setor, que é uma grande competição. Todo mundo, quando acabar esse papo aqui, vai tentar, deveria, pelo menos, dar uma burilada numa ideia, ou pensar, botar no papel uma ideia para desenvolver. Então, daqui a pouco vão nascer 20 ideias novas aqui. Os canais de TV aberta são grandes produtores com uma força que não dá para competir, né? Você chamar um amigo com uma boa câmera, você não vai fazer com um padrão Globo de produção consegue hoje, mas nem por isso você vai deixar de fazer. Política de direito autoral, quem é produtor, temos alguns produtores do nosso grupo aqui, sabe que é muito complicado, às vezes você se convida, consegue uma agenda difícil, o cara é um músico, senta lá no seu programa, vai dar uma entrevista, cantarola uma música, o produtor já chora, né? Porque ele já tem que entrar em contato com a editora, não tem uma regra clara, quanto vai ter que pagar por isso, ele vai ter que esperar às vezes um mês, às vezes vai ter que te cortar essa parte. A parte espontânea, o cara cantou, ele não vai entrar porque não tem uma lei que fala, cantou tantos segundos, é tanto. É muito difícil produto independente negociar permissão de cada direito autoral. Você botou uma foto, eu fiz o Arte na Fotografia, a gente foi homenagear um modernista, eu falei, poxa, criei uma sequência com 9 fotos dele e tal, aí a produção veio, o programa foi lá com 4 fotos, assim, é triste, só conseguiu comprar 4. Capacidade para investir o seu tempo e recurso. Quando quem não tem dinheiro agora, investe tempo, se dedica, burila a ideia, assiste, debate, pensa, defende, escreve, arruma um design amigo, trabalha para a sua ideia. Isso é uma coisa que demora um pouco. Modelo de negócio, eu não vou perder tempo com isso, isso vai para vocês depois. Você pode prestar serviço para um canal, você pode coproduzir e ficar dono do produto com ele, você pode negociar uma pré-compra, você pode negociar um licenciamento do produto que você já tem. Inclusive, para quem aqui já tiver algum produto bacana, pode ver via licenciamento, botar ele no ar. Porque, assim, não existe uma ideia boa para 2 canais, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais. Assim, você pode até tentar negociar com duas frentes, essa ideia é legal, mas quando ela é feita pensando naquele canal que vai exibir, você tem uma chance muito maior dela funcionar. E não que ela não possa ser adaptada e ir para outro, mas assim, quando ela tem as características alinhadas com aquele meio, com aquele veículo, vale muito a pena. E também, em uma ideia só, um conceito curto, rápido, não vira um programa também. A gente tem essas armadilhas, assim, eu sou apaixonado por carro, quero fazer uma série sobre carros, mas você tem que dar um mergulho maior, tá? Carro, mas é o que sobre carros? Carros antigos, são de lançamentos, a gente vai andar, testar os carros, a gente vai só
falar dos designs do carro, vai falar de motor, a gente vai falar de música. Tem uma galera de música também aqui no grupo, é bacana. Além daquele problema do preço de pagar as canções, tem muitos focos, não só o estilo da música, mas a gente vai fazer performance, a gente cantando, a gente vai fazer o bastidor do mundo da música, a gente vai entrar em que seara da música. Então, assim, a partir de uma ideia primeira, isso vale para toda ideia. Qualquer ideia, quando você começa a bolar, ela pode sempre, é uma cebolinha que você vai descascando. Essa metáfora foi feia, porque cebola é horroroso. Mas vamos seguir. Eu vou falar então agora um pouco dos projetos que eu trabalhei e o que aconteceu nesse período. Eu separei aqui algumas coisas, deixa eu ver. Falar sobre as fórmulas clássicas um pouquinho antes do projeto. Aquela velha frase, a natureza nada se cria, tudo se transforma. No audiovisual também você pode copiar, sim, não é feio, mas você pode criar também a partir de uma fórmula clássica que deu certo e vale muito a pena. As pessoas têm como hábito ver televisão, consumir audiovisual. Quero ver uma série nova policial, porque eu já gosto daquela adrenalina do policial. Eu quero assistir um filme de terror, porque eu gosto daquele terror. Então, assim, as pessoas também não esperam só novidade, abstrações mega difíceis e complicadas. Então, assim, vale a pena a gente ir para formas que existem, mas inovando elas. Por exemplo, eu peguei uns exemplos aqui aleatórios, paca, que a palavra aleatória que a minha filha mais usa hoje em dia, ela tem 8 anos. Reality show de confinamento. Todo mundo imagina um Big Brother, né? Confina, mas o The Circle, na Netflix, eu não tenho nada a ver com esse programa, mas peguei ele como exemplo que as pessoas ficam isoladas em apartamentos diferentes e se comunicam um com o outro via avatares que eles elegem. Então, assim, num apartamento pode ter um casal fingindo que é o João, pode ter um João fingindo que é a Maria. Não importa. O que ele comunica para o grupo é o que ele... Entrou um recadinho do Zoom. O que ele comunica para o grupo é o que ele é. Então, assim, é um formato super diferente. Está todo mundo confinado em casa, tem aqueles dramas todos de confinamento, mas você tem essa surpresa das pessoas extrapolarem e dividirem com a audiência quem são de fato. Isso é um gancho para você ficar íntimo dos personagens muito interessante. Um documentário. Um documentário clássico é aquela pessoa sentadinha no caixote, falando para o lado, papapá. A gente fez um Saideira, né? O Júlio, acho que está até aqui no grupo, foi o produtor. A gente mudou totalmente a forma de fazer esse documentário nesse sentido, não é nada mega inovador, mas era um documentário, foi vendido como documentário, virou um documentário, só que as pessoas sentavam num bar e começavam a beber e começavam a disparar os assuntos e lembrando. Entrava pornografia, entrava imagem de arquivo, mas o start do Saideira, eu vou falar um pouquinho mais do Saideira mais à frente, mas inovou um pouco na questão do documentário. Quem queria assistir um documentário clássico, viu. Mas quem não estava esperando por isso também embarcou numa forma diferente de entrar na história. Botei esse exemplo, foi o que me veio na cabeça aqui, que era o filme de terror com monstros, fantasma, né? O clássico. A gente pensa no Cabo do Medo. Não é só um psicopata. Mas todos os elementos do terror estão ali, né? Assim, a gente pode brincar com essa coisa dos gêneros também, estilos clássicos de fazer o seu filme a partir de um ponto de vista que você não espera. Você buscar aquele terror monstruoso, mas no ser humano, né? É um programa de decoração, todo mundo conhece, eu acho o programa de decoração particularmente, eu fiz vários. Eu acho o programa mais básico de decoração particularmente meio chato. Assim, eu preciso de uma sala para receber amigos, preciso de cadeiras. Aí entra um arquiteto, pede para ele sair e fala, ele precisa de cadeiras, eu comprei essas cadeiras, eu boto as cadeiras. Aí o cara vem, recebe o apartamento, nossa, meu apartamento agora tem cadeira. Eu acho tão entediante, e a gente tentou bolar formatos originais para isso, né? Com demanda do canal, tá? Eu participei junto com a direção, o canal, todo mundo junto. Mas o Olho Mágico foi um programa que a gente criou baseado em histórias de vizinhos que dava essa atenção, que era um vizinho a decorar um cômodo da casa do outro, baseado no que ele conhece do vizinho. Então, era uma surpresa, a gente tinha como brincar com isso muito. Assim, o vizinho fala assim, vou escolher essa parede rosa, que eu acho que ela adora rosa. Você conseguia cortar com uma entrevista, a pessoa assim, ela pode fazer o que quiser, menos usar rosa, que eu odeio rosa. Aí você já começava a falar, eu vou ver quando ela receber esse apartamento. Então, assim, isso tinha muito no programa, mas tinha que ter histórias reais de vizinhos para poder isso funcionar, né? Mas era um programa que dava serviço clássico de decoração, então. Um case para a gente discutir aqui é a arte na fotografia. O que aconteceu nesse programa? O estresse foi o tempo. Aqui embaixo da tela tem um start em 2 semanas. Quando eu entrei no projeto, tinha um projeto escrito, existia um projeto escrito na produtora com o canal Arte 1. E o brief era o seguinte, o canal estava precisando trazer gente mais jovem para o canal. O canal do Arte 1, não sei se vocês conhecem o Arte 1,
O Artinho é um canal muito conceituado, muito erudito. Então temos eu imagino sempre o público do Artinho, um senhor com cachimbo falando curioso, interessante, mas uma coisa muito assim. E o canal queria trazer também uma coisa mais moderna, e eles acharam que a fotografia era esse caminho o meio termo de arte, meio termo não, um bom caminho para falar de arte e trazer um público mais jovem. Existia um medo muito grande do que aconteceu com a revista Bravo. A revista Bravo era uma revista super chique de arte, super erudita, que tentou dar uma modernizada, espantou o público antigo e o público novo não comprou, a revista faliu. Então a gente tinha muito medo de perder a mão ali e tal, mas achavam que trazer a fotografia, não só como olhar artigo, mas fazer uma coisa de um reality que dar certo. Aí tinha um projeto escrito pela produtora com 10 fotógrafos, sendo um eliminado. Eu botei nesse slide a demanda, criar um programa de arte para atrair público novo, trabalhar a fotografia que é pouco presente no canal, depois trabalhar a competição. A primeira ideia foram 10 fotógrafos sendo eliminados como Masterchef. Aí o que eu fiz quando eu cheguei no projeto? Faltam 2 semanas para começar a gente recrutar as pessoas e começar a gravar em um pouco mais de um mês. Eu pedi para conversar com vários nomes da fotografia artística de São Paulo, que eu ia ser lá e tal. Eu falei assim, a gente tem que escolher mentores e jurados, na verdade, que a gente está tratando como jurados, mas também quero ouvir o que eles acham disso, né? Assim, eu vi vários nomes, além dos 2 que participaram do programa, que eu vi Galópedo, enfim, Jorge Luiz Moura, eu vi uma galera e todos falaram, não participo disso de jeito nenhum. Fotografia não é Masterchef, você humilha alguém que fotografa. E eles me deram um exemplo maravilhoso, que uma foto desfocada de um artista, se você pegar, antes eram 2 provas por episódio, aquela coisa de um levar vantagem para a segunda prova, e a partir de uma foto eles seriam avaliados. Se eliminar um cara que tirou uma foto desfocada, esse cara fica 1 ano tirando foto desfocada e vira o maior artista desfocado do mundo, aí você pagou aquele mico de expulsar o cara. Então rapidamente foi, não vai funcionar, a gente vai ser vaiado, assim. Aí a gente começou a fazer um movimento de como é que a gente vai refazer isso, assim. A gente manteve toda a estrutura da ideia do reality, uma competição, eles vão para a prova, tem um experimento no aprendiz, aquela coisa de chegar nos lugares e ter um desafio para resolver na hora, mas eles, entre si, eles só iam dando passos numa construção de um grande portfólio até o fim da temporada. E aí, no final, 2 deles se destacariam por manter uma linguagem coerente depois de 7 provas, eles poderiam fazer uma exposição ajudado pelos outros. Então, os eliminados, na verdade, passavam a ter uma outra função fundamental no programa, que era curadoria, montagem de exposição e tal. Isso permitiu uma sensação de uma formação completa dos fotógrafos. Tem toda a pegada de competição, tem um vencedor no final, mas aí já é voto popular, as pessoas vão lá, veem as exposições em todas as provas da temporada inteira e falam qual foi mais consistente. Então, assim, esse projeto precisou ser completamente reformulado. E a graça a Deus, o canal abraçou, falou, não, tudo bem, mas vamos embora, vamos assim. Aí o Éder e o Cláudio entraram, que são 2 super nomes da fotografia, falou, não, assim a gente compra. Chegou a ter um comentário na internet, que absurdo fazer um Masterchef da fotografia, isso não vai dar certo. Depois foi super bem aceito, foi o programa mais bem visto do Now, lá, mais acessado na plataforma. O canal deu certo, vários fotógrafos toparam participar. Na segunda temporada a gente conseguiu 50, 60 nomes, tinham 70 pessoas no estudo, mas uns 50 nomes eram de fotógrafos do mercado da arte, como julgadores lá, eles foram lá no final, na exposição final, prestigiar o programa. Rolou um clube mesmo, o programa está na 4ª temporada, fiz 3 temporadas seguidas, só não fiz a 4ª, porque eu estava em outro trabalho, mas segui o mesmo caminho, o programa está muito bem. Então, assim, aí, se eu tivesse pegado a ideia, eu não tivesse considerado o que a gente está tratando, a gente ia fracassar redondamente, porque era um programa de arte e ia ser tratado como uma competição de comida, né? Isso nunca daria certo. Deixa eu ver, um segundo programa, que também, essa transformação então foi ainda mais radical, foi o Saideira, que é um programa, a demanda era criar um programa documental. Aliás, desculpa, gente, estou falando porque eu falo rápido e não paro, vocês sabem, né? Se quem quiser fazer alguma intervenção ou fazer alguma pergunta, por favor, tá? O programa Saideira é um programa documental vendido assim, a marca produtora com a família do Carvana, a gente pediu financiamento do dinheiro do fundo setorial para fazer uma série documental contando a história dos artistas,
A primeira decisão era reunir 4 experientes artistas com muita história para contar. Seriam o Hugo Carvana, o Miele, o Antônio Pedro Borges e o Agildo Ribeiro. Esses 4 nomes contando tudo que eles viveram no cinema, no teatro. Então, os episódios se bastavam com esses 4. Só que o Carvana deu uma sacada muito boa. Falou assim, para não ficar cabotinho, a gente ficar falando só dos nossos trabalhos, a gente podia ter um fiapinho de ficção que botasse a gente no meio disso. Então, a gente podia estar aí, a gente quebrou na cabeça, chegou numa seguinte conclusão. Vamos fazer uma metalinguagem, a gente falando de um programa que a gente sonha em criar. A gente não tem onde ir e tal, mas a gente está num palco de teatro vazio. E a gente vai falando, pô, esse programa podia ter assim, aí vai contando histórias e esse palco ia passando arara, chegando roupa, chegando figurino, alguém chegava e maquiava. A gente bolou uma primeira temporada inteira, sendo que no último episódio o palco estaria montado com esses 4 atores de smoking no palco para começar, e aí dava um pontapé inicial para a segunda temporada. Seria assim, agora começou, e aí? Acabou a primeira temporada, vem aí Saideira 2, e aí ele já de gala fazendo... Esse teatro está lotado no último episódio, era uma ideia que parecia maravilhosa. Problemas no caminho, o Carvana faleceu, e aí, logo depois que o financiamento saiu o financiamento, o Carvana faleceu. A gente falou, ai meu Deus, agora ou devolve o dinheiro ou reformula. A gente teve uma reunião com o Miele, que é um cara super preparado para canta, dança, sapateia, seguraria a apresentação do programa, mas faleceu também antes do programa ficar pronto. A gente já estava desenvolvendo com o Miele. A gente falou, não vai sair mais, né? Já era. Só que com o Miele a gente já pensou numa lista de convidados que poderiam sentar à mesa e foi tirando essa coisa do palco e foi pensando num whisky bar e tal. Quando a gente olhando a lista de candidatos, quem poderia segurar essa onda? Aí a gente olhou o Stepan Nersessian, é um cara do bar, quem conhece o Stepan sabe que ele não se aperta, ele tem uma entrada, ele conhece todo mundo, trabalhou com todo mundo, Nelson Rodrigues, agora, enfim, aos filmes novos do Andrucha. Então é um cara que conhece todo mundo mesmo, então ele segurou esse formato no peito de estar num bar, só que a gente adaptou completamente, a produção correu atrás, a gente mudou toda a reformulação, só que a gente teve tempo para isso, que era o dia do Fundo Setorial, a gente não estava com uma ansiedade do canal para estrear. Então a gente teve tempo de pensar um bar, e para manter a linha da ficção que o Carvana tinha proposto para as pessoas continuarem contando suas histórias, a gente bolou que era um anjo exterminador da comédia, da cachaça ali, que era o Stepan e o Antônio Pedro, se encontraram num bar, ficaram bebendo, e sempre que eles falavam, agora a gente vai embora. Quando eles iam embora, chegava alguém e contava uma história, começava a contar a sua história. E aí entrava uma imagem de arquivo e virava um documentário clássico, né? O Saideira, quando foi a primeira temporada, aconteceu assim, deu tudo certo, foi maravilhoso. Mas quando a gente escreveu na segunda temporada, teve um questionamento do Fundo Setorial. Eles falaram, poxa, estou confuso se é um programa de documentário, uma série documental que vocês venderam, ou se é uma série de variedades, um programa de entrevistas. A gente defendeu que era um programa que não falava de nenhuma atualidade, ninguém levava lá o livro que eu vou lançar, não era que nem o Jô Soares, Danilo Gentili hoje, sou velho. Mas era um programa que só falava das histórias do passado e a gente ilustrava ricamente com trechos de filme, músicas, fotos, enfim. Então, mas aí pensando numa defesa, você vê como a gente às vezes está engessado num formato, né? Documentário a gente tem que botar, não, as pessoas têm que estar sentadinhas falando. Então a gente criou um segundo cenário, que onerou a produção um pouco, mas criou, que era um depósito de bebidas, como se fossem os fundos do bar, que a gente chamava sempre um mestre, sentava ali, iluminava bonitinho, e a gente, a partir do tema, daquela papo conversado na mesa de bar, a gente disparava trechos de uma entrevista clássica do cara dando aquele conteúdo mais formal. Isso não prejudicou. Eu fiquei muito relutante no início. Eu falei, poxa, a gente conseguiu um formato leve, brincalhão, de falar besteira, o Carvana ia amar isso, a gente falava muito sobre isso. Mas eu falei, não queria essa entrevista clássica, a gente fugiu disso. Mas deu um molho incrível, porque a gente deu essa solução. A gente criou um fundo do bar, o cara parece que está ali atrás falando também daquele tema. Ele rebate com a mesa. Depois eu vou botar algum exemplo lá no grupo também, para vocês verem como essa alteração veio para mim. E foi muito elogiada a questão do documentário. As pessoas começaram a sentir mais o peso documental do programa. Acho que ficou um bom equilíbrio. Não ficou só uma mesa falando loucuras. Mas é um documentário que fala o que não se fala em outros normalmente, porque está numa mesa de bar com o pessoal bebendo de verdade, né? Eu vi que tem um monte de mensagem aqui no chat. Ainda é só uma boa noite mesmo. Seguindo aqui o meu terceiro
o último exemplo direto aqui, é o Olho Mágico que eu estava falando. A gente queria criar um programa de decoração. Márcio. Hoje não? Alô, Márcio. Tá me ouvindo? Bem? Sim. Luiz Eduardo. Qual canal que foi esse programa, GNT? Desculpa. Qual programa? O Saideira? O Saideira, esse último. Foi no Canal Brasil. Ah, tá. E como é que... Essa liberdade do canal. Oi? Uhum. Mas essa liberdade, inclusive financeira, como é que é? Porque, assim, vocês criaram esse outro quarto, esse outro setzinho e tal, e, assim, o Canal Brasil... Teve que rebolar. Do programa, acho que está até aqui entre nós, a gente teve que rebolar mesmo, porque o orçamento era o mesmo, estava aprovado. Então eles não liberaram nada a mais, tipo assim, Não. mesmo sendo um canal já com... Uhum. Não, o Canal Brasil, o dinheiro era do fundo setorial, né? Foi um edital. Ah, sim, verdade. Uhum. Em geral, quando o programa é chancelado por dinheiro de fundo setorial, é uma coisa seguinte, os canais podem se atrelar a produtos que entrem esse dinheiro para produzir, não podem botar a programação inteira. Então, eles têm que escolher com bastante critério quem vai usar esse dinheiro, que é do próprio setor. O pessoal fala besteira que é mamata, é dinheiro do governo, não é. É dinheiro dos próprios produtos audiovisuais que pagam esse imposto e dinheiro das telefônicas e tal. E voltam para a produção. Então, quando você tem uma primeira temporada que o canal exibiu, deu certo e falou, vamos fazer a segunda, o fundo setorial realmente não implica. O que eles entraram foi no detalhe do formato. É disso que eu estou falando. A gente teve que defender, aí estava tão à vontade, depois do primeiro ter sido aprovado, ter dado certo, que a gente não defendeu tanto essa questão documental mais. Aí passou a fazer um programa temático, com um recorte mais bem desenhado por episódio. A gente chamava para falar de um tema, teatro musical. E conseguiu manter a irreverência. As pessoas continuavam bebendo, brincavam, mas naquele episódio só falavam sobre isso. Porque na primeira temporada, com o Fernando Montenegro e Daniel Filho, eles falaram que eles fizeram teatro, cinema, TV, eles falavam de tudo. Na segunda temporada, a gente já começou a botar mais na caixinha. Só que botava com o Stepan sentado no bar, bebendo, então continuava leve e como deveria ser, como o Carvana imaginou desde sempre. Sim. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui com o Olho Mágico, que era um programa de decoração que trazia esse elemento de um vizinho fazer a casa do outro e tal. A gente descobriu com o tempo normal de produção, tinha 2 meses de pré, que é mais ou menos o que a gente pesquisa bons personagens, e se prepara a equipe, a produção monta a equipe e tal. Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo o formato e criando. Acontece o seguinte, para ficar justo, aí vem aquelas regras, jogo com regra, programa com regra e reality, tem que ser muito respeitado. Assim, o povo, eu sou cachês com isso, assim, não pode ter jeitinho, não e tal. Não podia ter cômodos diferentes. Assim, se um vizinho vai fazer do outro, a metragem tinha que ser igual. A gente mandava uma equipe do arquiteto que ia fazer, tinha que ser medido milimetricamente. Tal. Isso é um problema que a gente começou a ver que, para os cômodos serem iguais, apartamentos não podiam ter sido adaptados. A gente, quando achava os cômodos iguais, aí ia na história. Os vizinhos se conhecem mesmo. Muita gente tentou dar golpe. A gente é muito amigo. Como é o nome do filho dele? Esqueci, não sabe. Então, assim, não é amigo. Assim, então, assim, os vizinhos tinham que ter um compromisso mesmo com o outro. Então, assim, foi um dos programas que a gente mais visitou possíveis personagens, olhar os cômodos, ia com os arquitetos. Deixa eu só voltar aqui então para falar um pouquinho do Olho Mágico. O Olho Mágico, que já era um programa caro, né, que é um programa com 2 reformas em vez de uma. O canal fez escolha, de vez de chamar um arquiteto renomado, trabalhar para ter mais agilidade, que também tem a ver com realização isso, mas foi legal revelar novos nomes, mas você pode andar até em paralelo com os projetos e tal, nas costas de um arquiteto só, você não ia conseguir tanta agilidade para criar tantos projetos. Então tem que pensar nisso, vou fazer um programa de decoração, 2 projetos por episódio, um arquiteto vai fazer quantos episódios, em quanto tempo ele vai conseguir? Então a gente optou por trabalhar com 4 arquitetos, que eles vão se revezando. O programa foi muito bem, chegou a fazer 60 episódios, a gente deve ter visitado uns 350 prédios e casas pelo Rio de Janeiro, mas encareceu muito a coisa da pesquisa. Você não conseguia mais rapidamente arrumar uma boa história com vizinhos que tivessem alguma curiosidade, e ficou uma série complicada de fazer isso. Mas em termos de criação e de formato, como é que a gente começou a querer contar melhor essa história dos vizinhos? A gente criou um presente que o vizinho dava para o outro, depois falou assim, poxa, mas atenção a eles não saberem como está a obra. Então a gente começou a criar um monte de quadrinhos. Um faz uma selfie e deixa passar uma tinta no fundo para outro ficar curiosa, porque cortar.
Aí vamos fazer a brincadeira das 3 palavras, um pode mandar para o outro 3 palavras, odeio preto no teto, não sei, podia mandar alguma coisa assim curta para poder dar uma dica para a reforma da outra. A gente foi criando quadro. Aí esse programa foi completamente reformulado na ilha de edição. Editando, o programa toda hora emperrava. O programa tinha boas histórias, tinha bons serviços de decoração, não precisava daquele bando de quadrinho, a surpresa estava preservada, a curiosidade se o vizinho ia gostar ou não estava nas boas falas deles e tal, na hora de pensar os projetos eles já deixavam isso muito rico. Então foi um programa que muita coisa nos primeiros episódios aprendeu a fazer assim, enquanto montava, foi mudando esse formato. Depois o programa se achou e ficou redondinho. Esse é uma coisa também que a gente tem que ter esse desapego também. Não adianta a gente tem que testar. Quando audiovisual, como você vai editar, depois de um tempo, ele pode precisar ser outro. Aí você faz um retake, manda a equipe na rua, grava o que está faltando, traz e abre a mão daquela ideia, não está funcionando, muda. O Leandro até está aqui entre nós, um diretor que eu trabalhei muito também, o Leandro Corinto, muito bom. A gente pegou uma série que já existia, consagrada. Eu peguei até um pouco antes, comecei antes um pouco, era o Socorro, Meu Filho Come Mal, que era da nutricionista que ajudava a criança a comer. A série foi criada pela Ana Abreu e a própria Capim. Era um sucesso. O terror da mãe, toda mãe se identifica. Quem tem filho aqui sabe que tem uma fase ali dos 5 anos de idade que a criança não come nada. Em diante, né? Até ficar adulto chato, né? E vai pro clódico, é chato para comer. Mas a criança, quando não come, realmente dá um ataque, joga comida no chão, e as mães ficavam em casa, não sou só eu, o programa era um sucesso. Só que depois eu entrei na 3ª temporada, a gente foi reformulando. O que o programa pode trazer de novo? Isso é uma dica também, pensar na longevidade do programa, pensar em que elementos tem nele, qual é o papo ali, é nutrição? Como que ele pode mudar? Em vez de uma visita da nutricionista na casa da pessoa, aí partindo para um condomínio, como é que um pode ajudar o outro? Porque as crianças eram isoladas, cada episódio você via uma criança, mas você não tinha uma a audiência não pegava o trilho da temporada, não precisava. Você podia ver fora de ordem, que você via a história do Paulinho no episódio 5, depois você via a história do Joãozinho. Então a gente reformulou o formato inteiro. Falou assim, então num condomínio eles podem se ajudar. Então a gente bota a crise de cada criança em 2 episódios. Ele melhora um pouco em um, mas não resolve. A gente continua vendo ele como coadjuvante no outro episódio, porque todos se encontram no playground, ela cria atividade com todos. E depois tem um episódio que você vai vendo os desfechos. Depois, na segunda metade da temporada, você vai resolvendo os problemas. Você cria vários ganchos de tensão ali com isso. Isso foi maravilhoso. Isso também é um outro toque que vale dar, né? Para vocês, isso vale anotar que é reality, é ficção, é reality, mas vale ter estrutura de ficção, vale ter gancho. Não estou dizendo para sair mentindo, nem forçando, mas assim, eu brinco falar que não faz mal nenhum você agendar uma coisa que acontece, né? Por exemplo, todo dia você vai sair de casa, você tropeça na soleira da porta e cai no chão. Todo dia. Você fala, porra, estou desesperado todo dia que saio de casa. Então posso filmar você saindo de casa tropeçando? Vamos lá. Aí você bota a câmera, liga a luz, quando o cara vai sair, ele vê aquilo tudo e pula, a soleira não cai. Então assim, você fala, pô, será que se eu pedir para ele tropeçar, eu estou mentindo ou só estou filmando o que acontece todo dia? É um dilema que você tem que decidir com o canal que vai contratar você, porque como roteirista você precisa ver o cara caindo ali. Tem gente que é mais por isso, eu trabalhei com gente que fala, não, se ele não caiu, não caiu, paciência. Eu prefiro, quando dirijo alguma coisa, eu peço que o cara tropeça para mim, por favor, porque você tropeça todo dia, por que não vai tropeçar quando eu estou filmando? Então, assim, a realidade das crianças era, às vezes a gente tinha que só ficar cercando, passar o dia inteiro com eles ali, criar elementos para que aquilo acontecesse, chegar com uma comida de fora, para poder ver como ele reagia, mas sempre respeitando aquela história real daquela criança e ela superando de fato, porque a Capinha com criança é uma grande nutricionista. Depois a gente partiu para outros formatos, isso evoluiu, virou Socorro, virou a casa da Capim, que a Capim brincava assim, pô, a ameaça que eu mais ouço, que eu mais recebo no celular, a mãe falando assim, olha, eu vou mandar a Capim vir aqui em casa cuidar de você. E a segunda que ela mais ouvia, ela falou assim, olha, eu vou mandar você lá para a casa da Capim. A gente falou, pô, isso é maravilhoso. Vamos criar uma casa, na casa dela a gente criou uma parede de regras que as crianças tinham que seguir, elas entravam, e era meio lúdico, assim, eles entravam em choque, foi com o Leandro também. Maravilhoso, a gente criou 2 temporadas na casa, né? Depois ainda evoluiu para a cozinha colorida da Capim, que era, vamos então ajudar as mães a fazer pratos mais atraentes para as crianças, criar mesas de lanches bacanas. Então, assim, a gente extrapolou a ideia de preparar uma receita para o momento de botar a criança com a mão na massa e todo mundo junto
criar um hábito de comer bem. Então, assim, isso tudo estava desde a primeira temporada, né? Dentro da possibilidade dessa série, né? Seriam melodias diferentes de uma mesma harmonia, né? O que você faz com uma nutricionista e crianças? Depois, o terror na casa, depois na casa dela, depois num condomínio, depois numa cozinha. Isso tudo rendeu, a série rendeu 11 temporadas, se não me engano. Porque teve essa sensação de que era necessário sempre se adaptar e entregar algo novo para a audiência, entendeu? Isso é fundamental você, ainda que na sua primeira ideia, às vezes pela realização você não tem como plantar, mas se na defesa dela você puder abrir caminhos, assim, olha, a minha primeira temporada vai falar de carros, a gente vai ver as fábricas dos carros, mas na segunda a gente prevê levar esses carros para um autódromo e fazer uma competição. Pode ser que o cara interesse pela competição direta, invista e fala, não, vamos fazer na primeira logo essa competição, mas a sua temática dos carros ela pode abrir, ou não. Aí também é, como diria Caetano Veloso, ou não, né? Posso falar uma coisa? Por favor, quem está falando, só porque eu vou... Eu acho que é bacana disso que você está falando, né? De quando pensar num projeto, já pensar nos possíveis desdobramentos, né? O que essa ideia se rende, né? Uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta, né? Já tem em mente, porque os canais gostam de projetos que você consegue já, né? Os caras querem comprar projetos que você já né, tem uma possível segunda ou terceira temporada, né? Querem apostar em projetos que tenham longevidade, né? Então é legal ter isso em mente também, né? Perfeito. Eu fui num pitch uma vez, maravilha. Esse é o Leandro que fez comigo a capinha, o diretor das temporadas da casa e tal. Eu fui num pitch uma vez, acho que tinha um pessoal do canal Fox, alguma coisa assim. A defesa estava muito segura, muito bacana. Ela estava apresentando uma ideia que era um prédio onde cada episódio era uma situação em um dos apartamentos. E o ponto de partida é que aquele apartamento virava o síndico daquela vez. Então, assim, ela criou, são 10 episódios, 10 apartamentos, a gente vai ver as 10 administrações para lidar com os problemas no prédio. Fui falando papo bonito, tinha um PowerPoint bacana e tal. Aí o cara da Fox ficou ouvindo e falou assim, tá, mas depois do 10º faz o quê? Acaba a série e joga fora, enterra, né? Não tem mais série, né? E aí ela ficou, não, aí começou a gaguejar. Se ela já viu essa mesma série, é isso, mas assim, a cada 3 episódios a gente acompanha uma mudança, vai chegando gente nova, isso não acaba nunca. Mas ela não ter pensado nisso foi decisivo para a compra do negócio. Não sei, a ideia era boa, eu acho que a gente pode, uma boa ideia também falhar alguma coisa, a gente pode ajustar nesse sentido, mas se ela previsse isso de gente nova chegando, talvez, ou ir mudar de prédio, o síndico vai e leva a história para outro, um prédio maior, vai na segunda temporada vai ser um prédio de luxo, a gente vai... Enfim, não sei, criar iscas que o cara fala, pô, isso aí vai durar, vai preencher minha grade, vai dar certo, vai entrar um patrocinador, vai ficar 20 anos com a gente. É isso aí. Esses foram os projetos mais objetivamente que eu pude dar exemplos, que eu estava lá, e voltando para o genérico aqui, a gente tem que se perguntar sempre o que a gente quer dizer com o nosso programa e o que não quer dizer, isso é muito importante, isso está lá também. Muitas vezes o que você não quer dizer fala mais alto, você tem que estar atento, não só evidenciando o que você quer dizer, mas calando aquilo que pode ser um problema no seu projeto. Por que você quer dizer isso? Isso é uma coisa que nem sempre tem que estar tão explicado, você tem que saber isso para poder convencer as pessoas que vão estar contigo. Qual é a mensagem que passa e qual é o ponto de conflito? Se for um programa só morno, todo mundo vai ver sempre aquele mesmo... no 5º episódio, se nada acontecer, não vai dar certo. Aliás, no 3º, né? Tem grandes séries, sei lá, Breaking Bad mesmo, eu demorei uns 3 episódios para engatar. Assim. Na verdade, acho que na segunda temporada que melhorou. Mas eu não vou brigar aqui não, porque as pessoas são apaixonadas. Aí eu pego o seguinte, o que eu falo aqui é o seguinte, você precisa conhecer bem a sua ideia, e o único jeito de você conhecer muito bem a sua ideia é você definindo ela numa frase. É a logline que vai vender a tua ideia, e que vai vender a tua ideia entre os seus amigos, entre a equipe. Você que sabe o que é a sua série. Eu brinquei aqui, peguei um exemplo de um recorte de jornal, eu dou a sugestão para você treinar, você abrir o jornal. Na hora que eu estava escrevendo esse PPT aqui, eu abri o jornal na hora lá, e eu vi essa notícia aqui. É do dia 11/8, foi quando eu comecei a chegar nesse pedaço aqui. Demorou 32 anos, mas finalmente encontrei meu filho sequestrado. Uma aspas de uma mãe. Eu nem quis ler a notícia. Vi que tem um bebezinho fofo ali, tailandês, eu acho, sei lá, com o dono de edição. Mas essa manchete, falei assim, bom, tem uma história para contar aí, né? Que histórias podem nascer dessa história? Qual é a logline dessa história?
Se for um filme de ficção, aí eu brinquei aqui, eu criei, gente, me perdoe que não são as melhores possíveis, foram só ilustrativos, você tem que pensar como isso serve ao seu projeto, mas assim, um filme de ficção, a história de uma mulher que dedicou a vida na busca pelo filho sequestrado, tá? Um filme documentário, você já trabalha com a reconstrução de um dos mais intrigantes casos de sequestro reais do século. Se for uma série de ficção, você pode ir para série policial baseada no caso real do sequestro. Vamos acompanhar os passos de uma mãe que ousou desafiar a polícia para resolver um mistério e tal. Uma série documental, você vai precisar esticar aquilo mais tempo. Vamos conhecer todos os envolvidos, um dos maiores casos de sequestro da história, os pontos de vista. Né? Você ainda promete uma entrevista exclusiva com um criminoso preso no final. Aí você fala, vamos fazer essa série, vamos contar essa série. Mas isso você tem que saber definir, isso tem que vender ela numa frase. Às vezes é o tempo que você vai ter. Depois eu me toquei pela Manchete, que podia virar uma novela também, né? Chamar Regina Casé enfim, eu me toquei que a história é parecida, Amor de Mãe. Aí você tem duas formas de defender essa ideia e apresentar o mundo rápidas. Quer dizer, uma é rápida, a outra não. Que é One Page, que as pessoas têm aceitado muito isso, que é uma rápida decisão. Imagina a mesa de quem decide por projetos na Netflix, né? Todo dia deve chegar um livro, eu quero falar uma série, o cara vai ficar louco, assim. Então, os canais têm adotado muito esse caminho da One Page, que assim, você manda, as produtoras que já têm entrado, já têm experiência comprovada, já entregou programas que são muito bem sucedidos, ninguém tem dúvida que ela vai produzir legal. Ela quer saber o que você está trazendo. Então, assim, essa One Page é uma descrição vendedora da ideia, curta, são os principais elementos ali, de uma forma sedutora, é bem publicitário mesmo, é quase que um flyer da sua ideia. Os nomes que estão envolvidos, o diretor, o roteirista, o número de episódios, a duração, o horário que você imagina, aquelas informações clássicas. A Bíblia é uma forma mais longa. Estou olhando aqui só as janelinhas aqui. A Bíblia é uma forma de descrever detalhadamente o projeto inteiro. A Bíblia é ótima para você, inclusive, distribuir com a equipe mesmo, conhecer em profundidade o seu projeto. E o que eu quero propor que a gente faça no grupo é juntos escrever uma Bíblia. A gente bola um mote, se quiser contar a história desse menino desaparecido, a gente pode usar. Se quiser usar um termo mais, enfim, mais variedades, ou um tema mais leve para a gente poder exercitar também, a gente decide junto lá no grupo. Mas a Bíblia você vai contar a história inteira, a reviravolta, os cenários ajudam muito a contar que história é essa. Né? Enfim, as plataformas que elas podem ter desdobramentos, os produtos de referência vale muito a pena. Você falar, lembrei de Breaking Bad, naquela pegada tensa, o modo de filmar de um outro produto. E você tem que botar o currículo de todo mundo que está envolvido. E é uma descrição que, assim, em geral, essa One Page desperta no pessoal do canal a vontade de ver a Bíblia, então, quando ele gosta da ideia. A One Page é bom para você descartar logo a possibilidade, já ir para outra, porque o cara, não, a gente não está investindo nisso agora, é muito comum. Mas quando fala, não, gostei, vamos na Bíblia, aí você realmente aprofunda. Eu fiz aqui uma brincadeira, se você fazer uma page daquela notícia, eu brinquei e botei um nome, isso aqui é totalmente chute, tá, gente? Fiz aqui rápido, assim, Pedro Rossi, o caso que abalou o Brasil. Eu botei o nome de alguém para ficar mais pessoal, para você materializar isso, não ficar só assim, a mãe que perdeu um filho. Mas assim, Pedro Rossi, quem é esse garoto? O caso que abalou o Brasil. Uma série policial, ficção, um caso real com 8 episódios. Aí você tem uma frase sempre matadora, o amor de uma mãe pode continuar durante 32 anos, mesmo antes do seu filho, uma pergunta, uma coisa assim para envolver quem está lendo. Aí uma rápida descrição, um crime que entrou para a história, um mistério eletrizante, baseado em fatos reais, sequestro de um bebê que ficou sem resposta por 32 anos. Você escreve aqui, a ideia pode ser um pouco maior que isso. Os nomes do elenco, se você tiver Meryl Streep e Denzel Washington, vale a pena botar no projeto, eu digo isso. Mas se você não tiver, você pode omitir agora, você pode botar uma inspiracional, assim, quem seria boa para fazer essa mãe é a Regina Casé, né? Que, demais, ela fazendo uma nordestina, ninguém nunca viu. É super original. Então, assim, você já falou com a Regina Casé? Não, mas ela seria perfeita. Você pode botar, sabe, elenco desejado. E aí, se o canal fala, tá aí, eu quero trazer a Regina Casé para cá. Ou então, isso é muito comum, o canal fala assim, olha, queria fazer isso, mas se está sugestão de apresentador, eu queria fazer isso, mas com o apresentador que a gente tem aqui no canal. Ou se você tiver a maldade e a sagacidade, você já bota um talento do canal e fala assim, que tal, você dá esse outro produto para essa pessoa que já é do seu canal, tem relação muito boa e tal, você pode viabilizar um projeto a partir disso. Porque os elencos no canal ficam reclamando, você não vai me dar mais nada, não, eu só fico aqui cozinhando, eu queria sair, eu queria viajar, no canal tem essas relações com os apresentadores também, enfim, os atores. Então, se você criar um projeto com um talento do canal, vale você pensar num papel para ele e tentar vender.
Equipe, se for o Tarantino, seu roteirista, e o Scorsese, o diretor, vale citar também. Mas se você for pegar essa ideia e fazer, para fazer uma bíblia, né? Aí você tem que passar por vários tópicos, fazer um texto de introdução bacana que você pode, quase que ser uma redação assim lúdica, sabe? Contar assim, os dados de os crimes no Brasil sem solução, são um problema desde a década tal. Você faz um texto e a pessoa fala, pô, legal, é verdade, é relevante esse tema, né? Vamos entrar nisso. Aí você entra no caso real, tá com a notícia, e o Brasil parou durante 30 anos até achar essa... a sua Bíblia vai envolvendo quem está lendo e vai dando respostas. Na hora que, pelas escolhas estéticas vão estar ali, os cenários, uma locação conta uma história junto, né? Então, assim, eu quero contar a história toda dentro da casa da mãe, a mãe trancada, enlouquecendo, é uma história minimalista sobre a mãe que está há 32 anos, ou é um road movie em que ela rodou 5 regiões do Brasil para localizar esse sequestrador. Então, isso tudo dá ideia. Quem está lendo a Bíblia começa já a saber onde está se metendo. Aí você tem as sinopses dos episódios, podem ser curtas, mas elas têm que dar uma breve dose equilibrada. Assim, olha, aqui até o 4 ela não achou o filho ainda. Então, aqui ela já sabe qual é o bandido, mas ele tinha acabado de viajar. Você já começa a criar uma estrutura que a pessoa sabe o que vai acontecer em 13 episódios, vamos dizer, em 10, em 8. Até botei uma coisa de 8 episódios aqui, pensando nessas séries encadeadas de Netflix, sei lá, o Mecanismo, eles têm feito 8 episódios. Essas séries de ficção que funcionam bem em 8 episódios. Mas streaming, por exemplo, não tem a menor obrigatoriedade. Os canais acabam, gostam de fazer 13, porque você fica no ar 3 meses, dá uma reprise, no segundo semestre faz outra temporada, você fica o ano inteiro exibindo com 13 episódios, isso funciona. Programas diários, tipo Vai Que Cola, o Olho Mágico era diário, de fazia 20, temporada de 20, que você exibe de segunda a sexta, enfim. A equipe fundamental, um orçamento aproximado é importante ter, e ações extras que esse teu produto rende, assim, porque isso pode ajudar a vender o produto. Enfim, vamos fazer a história do Pedro Rossi, vamos criar um game de investigação em primeira pessoa, uma nova mídia que essa história vai estar contada, entram trechos das entrevistas que você fez no meio do jogo, você vai jogando, ou então vamos fazer disso um canal no YouTube de comentários, não sei o que pode gerar disso. Fazendo um checklist rápido, um descritivo geral, os objetivos, uma justificativa, a gente tem que saber por que isso vai ser feito, quem vai assistir, quanto vai custar, um plano de produção, porque às vezes tudo isso, desde que sejam características vendedoras do seu projeto. Você vai botar um plano de produção caríssimo, chatíssimo, enorme, você não vai vender. Entende? Se o plano de produção for uma das coisas que viabiliza esse projeto, mas eu pensei nesse projeto e o melhor, para ser filmado em um mês, com um elenco que fala, maravilhoso o plano de produção estar nessa tua defesa, na sua venda. Isso convence quem vai pagar. Lembra aquela pergunta lá de trás? Quem vai pagar pelo meu projeto? Por que eu vou pagar por esse projeto caríssimo? Você pensou num jeito mais barato de fazer, não? Eu até, trocando as janelinhas aqui, vi o Júlio Carvana agora. Eu olho para ele e penso nisso. Tem que ser mais barato. Ele é produtor, ele é produtor saideira. A gente fala, vamos botar uma locação aqui a mais, vamos fazer essa. Ele fala, não, peraí. Direitos autorais, tem esse problema. Como você vai lidar com isso? Você já tem uma anuência de um compositor que vai botar a música, uma série sobre Chico Buarque, eu vou fazer, que beleza, você não vai conseguir fazer se não tiver bastante dinheiro. Uma consultoria, em certos casos, a gente viu uma palestra uma vez do cara que criou o CSI lá, que ele andava, a mãe dele, o sonho dele era tirar a mãe do cassino lá, que a mãe dele era croupier, num cassino em Las Vegas. E ele ficava vendo, ele começou tinha uns crimes em Las Vegas, ele ia com a polícia ver, e ficava vendo aqueles casos forenses, o cara... Então, ele conseguiu um consultor para explicar aonde o cara deixa vestígio num crime e tal. É bem emocionante a palestra dele, que ele fala que quando ele vendeu a primeira temporada, ele pegou um checão e botou na mesa da mãe, aí carregou a mãe no colo, todo mundo chorou na plateia, foi bem bonito. Ele tirou a mãe do cassino vendendo uma série de TV. Se você tem um sonho, às vezes, quem sabe. Mas essa consultoria dele foi fundamental. Ele não bolaria bons crimes, pistas, né? Ele está falando de CSI, quem conheceu era aquela coisa de polícia investigativa, que era um detalhe, era um fio de cabelo, mas tinha um DNA de não sei o quê. Você pode ser roteirista bom, pode ser o que for, mas você não tem esse conhecimento. Então, o produtor sabe disso. Como é que você vai fazer isso aí? Entendeu? Por que você quer fazer isso? Não, eu sei que eu tenho um apoio de um consultor bem renomado e tal. Uso educativo, se houver e tal. Para venda, eu já falei bastante, eu vou passar bem rápido, isso vai para vocês, mas produto escrito, produto registrado. A Biblioteca Nacional com a pandemia está fechada, todo mundo sabe disso, está terrível. Mas tem uns métodos meio online de você registrar, pelo menos você fica com uma data, ganha um selo.
vale pesquisar qual é reconhecido pelos canais e tal. Isso, o canal sério até pede que você chegue já com ele registrado, para não ter aquele papinho depois de, roubou uma ideia, né? A demanda costuma ser do canal, isso é uma coisa na venda que é cruel, você tem uma bela ideia, mas vale você sondar o que o canal está procurando, porque eles sabem o que eles precisam todo dia, né? Então, já que você vai gastar uma energia criando, elaborando uma bíblia e tal, tenta entrar em contato com alguém que pode se exibir isso para saber o que vocês estão procurando, que eu vou gastar energia em algo que, quem sabe, venda mesmo, né? Anunciantes é um atalho para isso, você ir numa agência de publicidade ou conhecer alguém que fala, olha, estou com um produto tal de banda larga que quer ampliar agora para conteúdos de jogos online, quer incentivar isso, as pessoas precisarem de banda e comprar cada vez mais, sei lá, essa é uma necessidade de um anunciante, aí você bola um programa das pessoas discutindo os lançamentos online, e o que ele pode, vou pagar isso porque é um branding, é um jeito do meu consumidor, do meu produto ficar por dentro. Dinheiro incentivado, outra vez eu lembrei do Júlio agora, que você tem que criar uma estrutura para isso, não adianta você falar, botei no edital, não é simples, você tem que ter uma estrutura de contadores, se prestar contas, eu soube de casos horríveis de gente que teve que devolver dinheiro, ficou sem poder pagar, sem ter feito nada de errado. Um amigo meu pegou um financiamento para finalizar um filme, e ele, tentando arrumar dinheiro para finalizar esse filme, ele pegou 3 imagenzinhas, juntou, botou um vídeo no YouTube e falou, gente, o filme já está feito, agora só preciso finalizar, e tal, mostrou as imagens, vai ser um sucesso, tentando vender a ideia. Ele entrou no edital, ganhou dinheiro para finalizar, não era muito, mas ele pegou. Aí, quando estava tudo certo no lançamento, uma pessoa do financiamento falou, poxa, eu achei um vídeo editado desse teu produto antes do dinheiro sair, então você já tinha ele editado. Ele falou, não, aquilo eram imagens brutas que eu juntei ali para fazer, a edição mesmo foi feita com dinheiro. Não, a gente não acreditou e exigiu, multou, ele teve que pagar 10 prestações de R$1.000, ele ficou pagando, devolveu uma parte do dinheiro, tinha pego um financiamento de lá de 30 e teve que devolver 10 numa multa totalmente inconsequente, sem o menor sentido. Mas ele falou, é isso, ou você nunca mais pega outro financiamento. Ele é produtor, falou, não, vamos embora, eu pago para poder continuar limpo, né? É um absurdo, mas é um cuidado que tem que ter. E o pitching é uma forma de você apresentar a sua ideia também. Tem o pitching clássico, esse que eu falei da menina que apresentou o prédio lá e não sabia o que fazer com a segunda temporada. E tem o pitch, que é um espaço que você tem. Às vezes você é o criador da ideia, mas você não é o melhor vendedor da ideia. Então, é para treinar alguém que saiba responder as perguntas, que seja carismático, é importante para vender ideia em pitching. E tem o pitching de elevador, que equivale àquele one page que eu falei, na verdade é quase uma logline mesmo. E são encontros furtivos no elevador, que isso acontece de fato em canal, você fala assim, oi, tudo bem e tal, você está indo falar de um outro projeto, você fala, estou com uma ideia e tal. Você já vende alguma coisa no elevador, mas esses encontros de TV simulam esses encontros de elevador e fazem rodadas de encontros que duram 2 minutos, duram 1 minuto. Você tem que chegar ali e dar sua olhada. É uma série sobre uma mãe que vai até o fim, descobre uma trama internacional de sequestro de criança. A pessoa, se tiver no foco, ela vai anotar isso e vai te chamar, marcar uma reunião mais longa. Mas esse pitch de elevador é decisivo, você tem que falar. É bom quando a sua ideia é muito bem explicada numa frase, né? É difícil, não é tão fácil não, mas é nessa hora que ela acontece. Eu botei aqui 2 bônus nessa. Eu não vou falar disso agora, que é um pouquinho para quem vai fazer ficção, porque eu fiz aquela pesquisa rapidamente com vocês, e tem gente que quer escrever longa-metragem, tem gente que quer escrever programas de música, tem gente que quer fazer videoclipe. Videoclipe, até vou dizer que geralmente as produtoras usam a sua estrutura para produzir um videoclipe, e quem vai pagar a sua ideia, né? Geralmente são as gravadoras, um dinheiro muito abaixo do... geralmente videoclipe é portfólio de diretores, fotógrafos, eles querem muito fazer, a não ser que sejam grandes investimentos. A Anitta faz uns clipes caros. Mas, assim, na média, quem pensa em trabalhar com videoclipe, eu iria para outros tipos de produto, ou então se dedicar a topar fazer por qualquer preço, fazer de graça junto com as produtoras e falar, olha, eu sou muito apaixonado por videoclipe, tenho uma referência, queria mostrar meu trabalho via videoclipe. Porque é muito difícil você ter um projeto que exiba, para quem vai pagar, para onde vai passar, para onde que vai isso. Então, é difícil você bolar um projeto para fazer videoclipe. Mas eu botei no nosso papo um pouquinho da paginação de uma estrutura de história. O Leandro, que está aqui com a gente, tem uma oficina muito boa sobre isso também, sobre contação de história, que é muito legal, eu fiz também. Canal no YouTube, nós temos uma youtuber aqui no ClickTube, tinha um canal, que eu fiz também um bônus falando sobre a importância. Eu trabalhei com youtubers bacanas e eu fiquei de cara, como o thumbnail, eles entram naqueles sites de ranqueamento, enfim, Social Blade, que tem os canais que passaram de 1 bilhão de acessos, eles vão lá só para ver a fotinho que tá, porque é a fotinho que gera o clique ali,
e eles jogam a foto, se for um guarda-chuva aberto, colorido, eles falam assim, cria uma história que abre um guarda-chuva que eu preciso desse thumbnail. Então, assim, é uma coisa, tem uma lógica própria do canal do YouTube, que tem umas informações aqui que eu vou mandar para vocês também, mas não cabe muito ao nosso papo, que é uma defesa de ideia, defesa de um projeto. Você raramente vai... pode também, tá? Claro, fazer uma bíblia, fazer um homepage, criar um projeto para vender um canal de YouTube para uma marca. O processo é parecido, mas o que está em jogo ali, se você está querendo dar um tiro rápido e vender aquele produto, você pode fazer isso. Mas se você quiser, se a tua meta for realmente ter um canal, como a Tati tinha, um canal de cerveja e tal, você quer ter aquilo como meio de vida, estilo de vida, e você quer manter aquilo, você tem que pensar em outras linhas, você tem que entender a regra do YouTube, você tem que estar em network, então não vale a pena te perder tempo agora exatamente nisso, mas é um pouco diferente dessa baixada de santo, né, da ideia para o papel, para a gente apresentar para o mercado. Bom, esse foi o conteúdo que eu preparei, era para dar mais ou menos 1 hora, já deu 1 hora e pouco, mas se vocês tiverem algum feedback, perguntar alguma coisa, só queria repetir que não acaba aqui. A gente agora, espero que essas informações tenham servido de alguma forma, para alguma ideia que vocês tenham, mas a gente juntos no grupo tem a oportunidade agora de montar um projeto, calibrando um pouco a redação dele nos diversos campos, a justificativa, é aqui que eu digo isso, é aqui que é assim que eu digo, para que isso sirva como um modelo para vocês guardarem, e quando vocês tiverem uma ideia, vou botar naquele molde um pouco. Tudo isso é dinâmico, não tem receita para sucesso, tá? Muda muito o tempo inteiro, mas é um retrato hoje do que está acontecendo. É bom você fazer uma homepage, que conte rápido aquela ideia bem vendida e desenvolver uma bíblia que você explique ela para quem quer saber mais. Alguma dúvida? Nossa, que tristeza. Estou brincando. Oi, Márcio. Opa! Oi, Márcio. É o Álvaro Farias, beleza? Beleza. Não, eu queria saber, cara, sobre essa questão de conseguir verba, né, desses editais, assim, como é que você fica ligado, assim, nos editais que dão mais possibilidades, assim, para esse tipo de produção, né, de documentários, né, no caso, ou de curtas documentais? Financiamento não é a minha praia. Eu, como alguém de criação, eu sou chamado sempre por alguém que quer produzir algo, visando botar uma ideia num formato para vender para algum edital. As produtoras são especializadas nisso. Já foi mais bem estruturado esse sistema, né? Não quero falar de política, mas assim, de um tempo para cá, as verbas estão sendo super bloqueadas e questionadas, até produtos que já tinham sido contemplados estão voltando atrás. Tem um discurso canalha dizendo que é mamata, dinheiro do povo, e não tem, audiovisual nunca usou dinheiro do povo. A Lei Rouanet não faz cinema, não faz programas de TV, Lei Rouanet é para eventos, para produtos culturais de outra ordem. Então, assim, tem muita confusão que dificulta muito. E, na prática, esses financiamentos são geridos por uma estrutura que está meio paradona agora também. Então, promessa de retomar, eu não sou especialista nisso. O que acontece é que você tem que fazer uma defesa bem parecida com esses moldes de uma Bíblia. Eles entram com campos, você tem que justificar o seu documentário, mostrar a relevância dele. E o dinheiro, para ser realizado, está muito atrelado para onde ele vai passar. Porque, assim, ninguém quer que você faça um documentário e deixe na sua gaveta e ninguém veja, né? Então, assim, se é para fomentar a cultura, para movimentar, vamos dar o dinheiro para você fazer um documentário, mas vai passar onde? Então, uma forma bem objetiva que eles criaram nesses editais é de um canal dizendo, olha, eu curto, eu quero passar, é uma chancela incrível, porque o canal não brinca com o público dele, ele não está ali para perder a audiência. Então, ele realmente já demonstra que o produto é viável, está no mercado, é competitivo. Então, assim, quando um canal diz para o fundo, essa ideia aí que ele está te mandando, eu exibo. Ele se compromete, ele não pode fazer isso para toda a programação dele, então ele tem uma faixa de grana que ele pode ter feita dessa forma. Então, assim, ele é um leilão também, o canal tem que seduzir o canal. Esse é o primeiro cliente. Você tem que falar, esse documentário é relevante, tem a ver com o seu perfil. Quando o canal fala assim, tem razão, vamos escrever então um edital no fundo? Vamos. Isso é uma das formas. Tem outras formas, tem dinheiro antecipado para manter a agilidade do canal. Às vezes tem uma verba que ele já, por ser um canal, ele não vai ficar sem exibir, não vai ficar sem usar. O fundo também tem outras linhas desse tipo. O canal já tem uma verba que ele pode imediatamente produzir seu programa. Se
se ele tiver seu documentário, se ele já estiver alinhado com o que o canal está procurando, o canal quer, e se você mostrar um plano de produção que, pô, é viável, é rápido, está valendo a pena, vamos usar. Então, assim, Entendi. especialistas nisso, né? A gente tem que pensar em boas ideias que só são boas se elas estiverem adequadas a quem vai assistir, quem vai exibir, nesse sentido que eu acho que a gente tem que regular. Legal, Márcio. Eu comecei a escrever a respeito de uma ideia que eu tive para um documentário, né? Mas aí hoje você falando aí, me trouxe duas questões que eu vou começar a trabalhar nelas, né? Que é uma de trazer o one page, né? Mais atrativo, né? Com palavras-chave, com uma frase de potência e tal, que dê uma ideia mais atraente de uma curiosidade, né? Desperte um interesse maior. E a outra coisa que foi falada aí até pelo companheiro Leandro Corinto ali também, foi a coisa de pensar no prosseguimento disso, né? Da onde isso poderia se desdobrar, né? Enfim, esse é um critério que algumas pessoas podem topar, né? Enfim, e pode ajudar, né? No desenvolvimento, né? Da venda, né? Beleza. Uma pergunta que uso educativo que seria, que eu falo na hora de destrinchar o projeto todo, se você, eventualmente, esse projeto pode... É um documentário, por exemplo, o Álvaro está falando documentário, nem sei que documentário é, mas ele pode estar falando de algo que pode ser usado nas escolas, pode ser distribuído, é uma janela a mais, assim, na hora do financiamento, que você oferecer. É um programa relevante, que vale a pena ser contado, a história, e aí pode ser usado de alguma forma educativa. Ou ficar numa plataforma online que as escolas vão ter acesso, enfim. É bom prever sempre o que isso pode render. Tinha outro comentário no chat sobre Biblioteca Nacional, a gente chegou a falar que você tem que registrar urgente a sua ideia. Isso não garante nada, tá, gente? Assim, o pessoal rouba a ideia mesmo e existe mera coincidência que vão mexer, mudou três elementos, vão dizer que não é a tua ideia mais, mas é importante você ter esse registro. Os canais mais sérios, os produtores sérios exigem que você tenha aquela ideia registrada para não ter esse ruído de que eles se aproveitaram da sua ideia. Um canal vive de ideia. É muito comum você entrar lá, você fala uma coisa e fala, poxa, o olho mágico mesmo. Tinha um arquiteto que era muito fera com criança. A gente falou, poxa, tem que fazer um decorinha de criança, tem que fazer mais na frente. A gente falou muito disso. Mais na frente nasceu o programa lá, Espaço de Criança, Lugar de Criança, com a Leila Bittencourt, seu olho mágico. E é uma coisa que também está no ar. Você propõe, você fala, mas assim, ela é especialista em criança. É difícil você ficar... Por isso que eu digo, a gente tem que ter arrogância mínima para falar. De onde veio essa ideia, vai sair outra. Desapega nesse sentido. Não é para sair distribuindo, mas vamos para frente. Não adianta ficar remoendo e voltando que usaram a minha ideia. Então. Alguém tem mais algum comentário? Que realmente está com... O tempo já está bem grande. Vocês devem estar cansados. Alguma coisa mais? Que bom, gente. Então, olha, se vocês pilharem, a gente continua isso no grupo, um exemplo. A gente escolhe um tema. Se alguém quiser agora já no grupo sugerir algum tema, alguma linha, eu queria fazer um programa sobre a história da pipoca, sei lá, uma série de comida, ou de música, ou de o que quiser. Ou uma ficção, quero contar uma história de um personagem super curioso, já podem sugerir lá no grupo, e depois eu vou criar um documento lá para a gente ir desenvolvendo ela juntos, e o grupo depois se encerra com essa conclusão, com essa ideia, tá? E eu vou tentar publicar no grupo também, acho que tem essa possibilidade de publicar um arquivo, que é essa apresentação que eu fiz para vocês baixarem. Eu nunca fiz isso no Facebook, mas eu acho que é possível. Se não der certo, eu mando por e-mail para vocês, tá bom? Márcio, você consegue me ouvir aí? Consegue me ouvir? Consigo. Quem está falando? Só para você ver. Oi, sou eu, Tchê. Fala, Tchê. Agora sim, estou te vendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu aí tua trajetória em relação a todos os produtos que você conseguiu emplacar. A minha pergunta vai no sentido contrário. Quantas portas na cara você recebeu e o que você aprendeu durante todo esse tempo do que fazer e do que não fazer para não ter que repetir os mesmos erros num projeto seguinte? Cara, eu não... Primeiro
primeiro, para mim, funciona de um jeito assim, eu tento não criar isso como uma porta na cara, que só o jeito que você falou já em si vira uma entidade negativa para você. Eu trabalho com isso, fazendo isso, né? Na pandemia, eu fiquei fazendo música, eu fiquei desenhando com a minha filha, eu criei um brinquedo com ela. Assim, eu escrevi os 5 projetos aqui nesse meio tempo. Eu trabalho, eu me dedico a ficar criando coisas. Eu gosto de desenhar, então, assim, é muito comum. Se eu desse vazão, se eu fizesse tudo o que eu criei, eu já estaria ou rico, ou... Até uma coisa também, infelizmente, tem que contar para você, essa profissão deixa ninguém rico, né? Só quem está na frente da câmera. No caso, o Tia pode até fica na frente da câmera. Mas nos bastidores você trabalha muito e muitas ideias vão ser jogadas fora, sim, vão ser usadas de outro jeito. Eu não deixo isso virar uma porta na cara. Assim, você tenta vender. Eu fico muito ansioso esperando o sim. Eu fico mandando projeto para as pessoas. Tem um projeto agora meu rodando aí, tem um produtor que achou legal. Aí ele falou, já mandou um primeiro não. Eu falei assim, olha, o primeiro lugar que eu fui não se interessou, porque é uma ideia de uma série. Falei, eles estão procurando um filme, essa ideia realmente funciona melhor como uma série, então não vai rolar. Aí eu olhei e falei, pô, que pena, mas aí eu já pergunto, mas vai rolar em algum outro lugar, talvez? Será? Vamos tentar um outro caminho. Então, assim, não tirar o foco de que a sua vida é isso, a gente trabalha com isso, é ficar fazendo. Eu não tenho um sucesso estrondoso, entendeu? Assim, eu fico muito feliz porque o Asta foi feito certo, que rapidamente a gente fez 4 temporadas, em 1 ano e meio, sei lá, 2. É uma coisa rara, é uma coisa que deu certo. O Olho Mágico rendeu 60 episódios, foi legal, mas não são programas... não é um filme, não é uma Tropa de Elite, não é uma peça, que são filmes. Mas, assim, para mim são realizações, é nesse sentido que eu tento medir. Assim, eu não comemoro nem tanto a vitória, nem tanto a derrota. É você entender que você vive disso, né? Vive de sims e nãos. Muda muito. Na verdade, se mudar muito no fim do seu dia, tá errado, entendeu? Tem que dormir com sim, com não, é bem parecido. Assim. Tem aquela comemoração, você abre a garrafa de vinho quando dá certo. Mas você abre outra quando dá errado. Não sei, acho que é por aí mesmo, cara. Isso aí, me pegou de surpresa, nunca pensei nesse lado, porque a gente só vive fazendo, né? Eu digo mais a questão da aprendizagem, né? Porque, certamente, no começo você assim, dá muito com os burros na água, não pela questão de não ser uma ideia ruim ou do produtor ser mal-humorado ou algo do gênero. É questão mesmo de formato, de saber exatamente o que o cara quer ouvir, que de repente você não está conseguindo passar, né? Você aprende muito. Eu gosto de criar aquele Mais Cor, por favor. Não é um programa que eu curto tanto, mas assim, na hora de pensar o Mais Cor, por favor, a gente, com a Thalita Carvalho, que é a apresentadora, então a gente estava, legal que ela criou um negócio, que ela era um quadro dentro do decoro da Del Globo. Ela fazia peças, pintava, reaproveitava coisas, então ela decorava, ela não decorava o ambiente, ela criava pecinhas. Então a gente falou assim, o mais legal de você ficar mexendo nos objetos da casa é chamar o pessoal da casa para mexer. Então a gente criou um projeto todo bacaninha, que era as famílias formam um time de amigos e familiares e vamos reformar isso aqui tudo, os objetos todos. E aí todo mundo pintava tudo e no final dava uma festinha ali e tal. Mas assim, o canal falou assim, mas não vai ter entrega? Mas não, como é que vai ter entrega? Não, as pessoas têm que sair e voltar e ver mas eles estão fazendo. Aí a gente ficou matutando, poxa, mas a gente aprende nesse sentido. O canal falou assim, olha, um programa de decoração sem entrega é um fracasso. Aí você aprende isso. Depois desse dia, eu nunca mais criei nada de decoração que eu não entregasse. Porque o que a gente fez? A gente aprende, o canal vive disso, eles sabem que dá certo. E quando você está vendo, a gente filmava, fechava o pessoal pintando, porque e brincava, agora vocês saem, vão tomar banho, a Thalita falava, né? Que eu vou organizar aqui a sua sala, com tudo isso que a gente fez, vocês vão ver sua casa nova. E aí a pessoa saía do horário, expectativa de ver, e era uma entrega igualzinha, não tinha se visto nada daquilo. E aí tinha falas do tipo, nossa, esse vaso eu vi que ele era bonito, mas nessa parede azul ficou muito melhor. Então as pessoas ainda tiravam um elemento de surpresa de uma coisa que estavam lá vendo. E aí eu falei, só aprendi, só levei para mim. Eu não vou fazer um programa de decoração para transformar a casa de alguém e não vou entregar, isso foi uma burrice. Quer dizer, burrice, era a minha experiência, que não parecia ser necessário naquele programa. Mas tem coisas que, isso é daquilo que a gente está falando de formatos originais, formatos adaptados. Você adapta, você cria, mas você tem que ver o que dá certo e ter a humildade de ouvir também. O canal sabe o que eles sabem. Eu não vou fazer um programa de decoração se não tiver entrega. Aí eu falei, então vamos fazer, imagina. Por outro lado, eu soube de um projeto também, tem até um amigo meu aqui envolvido nele, de um cara que não quis mexer. O canal falou assim, legal, isso é o caminho, mas a gente precisa disso um pouquinho diferente. A gente pode fazer isso? O cara falou, não. Botou embaixo do braço e saiu. E esse meu amigo falou, o projeto estava pré-aprovado, interesse enorme do canal. Então, assim, essa medida de
de autor, você querer ser um grande autor da sua história, ok, mas o programa você tem que ver que é um produto comercial, um produto que não é para não ter bom gosto, não, né? Nem profundidade artística, dá para ter tudo isso, mas ele tem que sair, tem que ser viável, tem que vender, tem que ter anunciantes, tem que ter... E você ouvir os outros é fundamental. Você não faz nada sozinho, não dá. Você imagina as suas reportagens, quantas vezes você não ouviu o fotógrafo? Não, vem cá, vem para cá que a gente bota de fundo esse hospital que fala mais que você fala metade, né? Cheguei aqui para ver a situação. Você não precisa falar, eu vim até o hospital. Tá? Então, você tá com o outro pensando junto, é o maior aprendizado, sem dúvida. Isso, sem dúvida. É isso. Você prefere algo que venha a nascer aqui ou algo que já esteja viabilizado? Posso viabilizar? Não, olha só, falando sobre isso, alguém me perguntou aqui, eu não vi quem foi, mas perguntou sobre a gente desenvolver algo do zero. Eu acho legal a gente pensar numa ideia fictícia, não se preocupar se vai ser uma ideia vendedora, a gente escolhe um canal, um lugar, vamos pensar na Netflix como alvo, e a gente faz uma brincadeira só de destrinchando essa ideia, porque muita gente, né, tem essa dor você vê um programa parecido com aquele e fala, foi naquela oficina lá que eu botei minhas ideias para fora e alguém roubou, isso é chato. E pode ser simplesmente uma coincidência mesmo. Então, assim, eu acho que a gente, como exercício, como oficina, eu acho que eu prego que a gente bole uma história do nada, pode ser um tema que vocês estejam afim de trabalhar, abordar, e a gente pensa num canal para ele, a partir daí vai norteando essa defesa. O que vocês acham? Está no chat aqui, tá? Ok. Então, beleza, gente. Só porque já vai dar 1h30, eu fico preocupado realmente de vocês estarem morrendo de fome já. Alguma dúvida, alguma pergunta? E a nossa relação continua lá no grupo, né? Então, a gente vai falando lá, vai fazendo isso e mantém. No fim das contas, a gente bola esse projeto, tá? Ô, Márcio, eu acho que então esse post agora que vem depois dessa sua apresentação pode ser de propostas, né? Dessa ideia fictícia, né, de cada um, e aí, após isso, escolher uma delas, né? Perfeito. Eu vou postar agora uma abertura sobre isso, e vocês vão... Bacana. Tentando abrir outro, vamos comentando dentro daquele. Sim, beleza. O Luiz Carlos levantou a mão, eu não sou muito prático, não tenho muita prática nisso. Legal, isso agora é a primeira vez que eu percebi, assim. Fala aí, pô. Fala, Bem, meu amigo. Amigo, me desculpa, eu estou envolvido com obra aqui em casa, eu consegui entrar tem uns 10 minutos só. A minha pergunta é a seguinte, o conteúdo que foi discutido aqui durante essa 1 hora que eu perdi, ele vai ser salvo, a gente tem acesso a isso, ou você vai fazer um resumão e mandar para a gente? Como é que é? Só para eu me atentar aqui. Essa é até uma preocupação minha não ficar tão longo, porque esse vídeo eu pretendo publicar lá no nosso grupo. É uma coisa nossa, tá? Assim como eu peço também para vocês, eu vou divulgar essa apostila, eu escrevi ela para esse momento, então assim, ela talvez não tenha os melhores exemplos do mundo, que eu fiz uma coisa pensando nesse momento aqui que a gente está tendo, então é bem dedicado a nós, peço para a gente manter também entre a gente, não é uma coisa para sair compartilhando, não é um material didático testado, nem nada, é uma coisa que eu quis dividir minha experiência com vocês, esse aqui era o objetivo. E a gente vai continuar fazendo isso lá no grupo. Então esse vídeo aqui, que você não viu, você vai poder ver. E agora está propondo o exercício de bolar uma defesa de um projeto fictício, que você vai arrebentar. Que se for alguma coisa com o apresentador, você já é o apresentador da gente também. Tá bom? Valeu, gente. Vou me despedindo, então, pelo horário. Agradeço demais aí a confiança e o tempo nessa pandemia. Que foi ótimo para mim. Eu não sou muito experiente com isso, mas adorei. Tá bom? Vamos encerrar? Tá bom, então. Você queria falar? Valeu, Márcio. Foi ótimo. Valeu, Júlia. Você queria falar, Fernanda? Fernanda falou isso? Não? Eu queria saber o que eu estou vendo aqui que as pessoas já estão se despedindo, desculpa, mas eu tinha levantado a mão para saber o que você está achando a respeito desses programas de pandemia, como Diário de um Confinado, por exemplo, que foi feito todo em casa, com os técnicos todos remotamente explicando, figurinista, enfim. O que você está achando dessa saída para uma parte do audiovisual? É uma coisa temporária, eu acho que é um momento, assim, né, que a gente não pode parar, né, os canais estão... Eu estava trabalhando no emissora na ocasião, quando começou,
A primeira reação que a gente fez foi: vamos adaptar o programa para uma versão remota, para ninguém perder o emprego, né? Mas nem todo mundo conseguiu manter, assim, as emissoras realmente mandaram todo mundo embora, e alguns projetos como esse conseguiram emplacar. Eu acho uma estética sofrida, eu acho que não se sustenta há muito tempo, assim. O jornalismo já tem muito esse webcam e tal, mas eu sinto muita falta de uma dramaturgia mais bem cuidada. Eu acho a estética da fome ali, eu vejo a maquiadora pedindo emprego, vendo aquela série e tal. Eu vejo, enfim, é boa, tá? Funcionou. Eu acho que não se sustenta. Não precisa, você veria quantas temporadas do Bruno Brasil Trancado em Casa? Eu acho que a gente vai começar a arrumar soluções. O Zorra também, conheço uma pessoa da redação do Zorra, eles estão fazendo uma coisa meio híbrida disso também. Eles mapearam as casas das pessoas, começaram a bolar piadas para as pessoas também resolverem dentro de casa. Aos poucos você vai mandando uma câmerazinha, vai melhorando. O próprio jornalismo, você conversa com alguém no celular, tem uma câmerazinha lá fazendo a imagem com qualidade junto, né? Então, assim, tá todo mundo testando, né? O que vai, até onde pode andar. Já tem hoje em dia uns protocolos muito seguros, em tese, né? Acho que todo mundo tem que se cuidar e ficar em casa o máximo que puder. Mas se você tiver um protocolo bem cuidado, tem as áreas por cores, onde aquele cara vai, o outro já não vai, e você, a produção que você grava 10 cenas, você passa a gravar 2, mas você perde muito, mas você pode começando a pensar em retomadas de gravação e tal. Mas por quê? Porque eu acho que não se sustenta uma estética de webcam de uma das maiores televisões do mundo, que é a brasileira, né? A gente é bom de televisão, a gente não vai aguentar muito tempo vendo reprise que caduca, que envelhece tão rápido, né? Minha filha ama, eu tenho filha de 8 anos que adora Fina Estampa, ela vê como uma comédia, vilã, malvada, da bruxa. Mas como passa rápido, né? Já uma novela de 10 anos atrás, que parece que já tem mais, enfim. Então, assim, a gente vai precisar voltar e aos poucos, só que ninguém pode bancar ainda isso nesse momento, sem vacina e tal, assim. Então, é um pouco... É o que dá para ser. Tanto que é uma série que é para Globoplay, assim, para streaming você vai experimentando alguns produtos assim. Eu acho que hoje o produtor está procurando, assim. Eu recebi algumas demandas desse tipo. Alguma coisa que a gente faça de longe, ou que faz com um ator, a gente tenta, mas assim, eu não apostaria nisso como que veio para ficar, não. Acho que a gente vai encontrar um jeito de voltar a ser bom no que a gente faz, que é fazer televisão com boas histórias, enfim. É isso, assim, a gente discutiu um pouco isso até lá no grupo, né? Que tem muita gente que acredita que essa estética veio para ficar e a gente vai fazer. Acho que legal apostar. Só sinto a sensação que eu tenho com as pessoas dos canais, que eu converso, é que as pessoas não estão querendo isso para sempre. Mas é verdade, tem uma série de produtos que pipocou com esse cuidado, né? Tá bom. Bota a sua ideia, se a sua ideia for viável assim, bota ela para fora assim, que de repente ela consegue ser vendida assim. Sim. É importante ser fiel à sua ideia também. Gente, demais. Alguém botou a mão que eu não falei? Eu sou realmente inexperiente com isso. E essas ideias Quem falou? O Marcos? são colocadas no papel? Opa, tudo bem, Márcio? E essas ideias vão ser colocadas no papel? Como que a gente vai discutir as ideias que pintarem? Então... Assim, no papo aqui, ou é melhor mandar pelo Facebook, no papel, alguma coisa assim? A meta agora é lá no grupo a gente criar um documento editável pelo grupo todo. A gente faz uma regra de cuidado, quem quiser mexer uns dos outros, faz um comentário, bota entre parênteses, olha, eu mudaria isso, o que você acha, para ser respeitoso com a redação dos outros. Mas a gente começa a ver os voluntários mesmo. Eu quero falar dos personagens, eu quero falar dos cenários, eu vou botar uma estrutura de um documento coletivo. Mas agora eu vou fazer um post e falar assim, gente, que projeto poderia ser? A gente faz uma rápida votação, a gente não precisa ser muito criterioso, é um exercício. A gente pode escolher se faz uma história, uma ficção, que nem eu peguei a matéria do jornal, quem quiser pode abrir o jornal agora, escolher uma notícia que rende uma história, e a gente começa a desenvolver uma defesa dela, porque aí a gente vai transpondo tudo que a gente faz naquela, você guarda como modelo para depois formatar a sua. Acho que vai dar certo. Ok. Então a gente continua conversando no grupo. Aí quando eu formatar essa ideia... Oi, rapidinho. Quem é? Oi? Oi? Tamires. Oi, Tamires, estou te vendo. Oi, boa noite. Só uma pergunta. A gente vai fazer coletivamente isso lá no grupo do Facebook, mas em algum momento vai ter uma conversa
de novo, tipo essa do Zoom? Ou vai ser só esse momento e o documento que a gente for criar junto? O escopo era esse encontro e a gente... Eu senti que seria muito pouco, achei que era importante a gente ter mais esse momento no grupo. Sim. Ah, tá bom. Se começar a ficar muito confuso, a gente abre mais uma, até dá para fazer uma live lá no grupo, a gente bate um papo rápido. Abre outro Zoom se for o caso, mas eu acho que o escopo realmente não é. Esse era o primeiro passo para dar opções de vocês formatarem as suas ideias, trocar experiências aqui entre nós, e a gente tem esse grupo para continuar, entendeu? Eu acho que o escopo era esse nesse primeiro momento. Ah, beleza. Valeu, Tamir. Valeu, gente. Vou encerrar mesmo agora. Tem alguém com a mão levantada para não ser grosseiro aqui que eu não estou vendo? Acho que não, né? Ok, gente. Obrigadão pela participação de todos. E a gente continua tendo ideias juntos. Valeu.